O deputado Roberto de Lucena, Vossa Excelência disporá de até 3 minutos. Obrigado. Presidente, não escutei, se eu já passo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o projeto de reforma do Código Penal, elaborado por uma comissão de juristas, composta por 15 especialistas, num período de 7 meses de trabalho, chegou finalmente ao seu desfecho e foi entregue nesta semana ao presidente do Senado, eminente senador José Sarney, e começou a tramitar na casa. O atual Código Penal data de 1940. É claro que já passava da hora de uma revisão mais ampla, uma revisão mais profunda, mas é preciso dizer, é preciso lembrar que esse diploma vinha sendo atualizado ao longo dos anos. Então, nós não estamos nos referindo apenas a um diploma, a um Código Penal de 1940. É o Código Penal de 1940 atualizado ao longo dos anos, inclusive com atualizações recentes, como, por exemplo, a criminalização da pedofilia. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar a esses juristas pelo seu trabalho, pelo esforço durante todos estes meses, o esforço que resultou como fruto dessa dedicação no relatório de mais de 500 páginas do Procurador Regional da República, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Quero, no entanto, senhor presidente, fazer aqui algumas considerações, fazer aqui algumas ponderações e manifestar algumas preocupações. E chamo a atenção de vossas excelências, os nobres pares, senhoras e senhores parlamentares, para algumas das propostas que estão plantadas no meio deste relatório. Vejam bem, eu não desqualifico aos especialistas que compõem esse grupo de trabalho, esse grupo de 15 juristas, que tem um rico e respeitável currículo, eu os respeito. A questão, deputado Ricardo, é que há consenso jurídico para esses temas, mas consenso jurídico não significa consenso político. E nós temos, em meio a este relatório, diversos temas que estão sendo discutidos e debatidos nesta casa ao longo de anos e para os quais os legisladores não chegaram a um termo. E são esses temas contemplados nesse relatório. Estes honoráveis juristas, senhor presidente, não tiveram um único voto. Eles não têm a procuração que Vossa Excelência tem, que os parlamentares têm, para legislar em nome do povo brasileiro. Eles não têm representatividade para definir e formatar temas de complexidade política e temas tão polêmicos como alguns dos assuntos tratados. A competência legítima, nesse caso, é do legislador, que com o apoio, com o respaldo, as considerações, as contribuições dos juristas, a ele cabe a
apresentação, a construção deste anteprojeto. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que adicione ao meu tempo de comunicações parlamentares. Veja algumas das minhas preocupações. Primeiro, quero colocar aqui a Vossas Excelências a descriminalização do aborto. Neste relatório, os senhores juristas estão propondo, o texto autoriza, por exemplo, a interrupção da gestação até a 12ª semana de gestação, quando a mãe não tiver condições psicológicas ou físicas para a maternidade, o que pode ser atestado por um médico ou por um psicólogo. Eu quero chamar, deputado Ricardo, a atenção de Vossa Excelência, que o psicólogo ele não pode prescrever um medicamento, mas neste diploma que está sendo elaborado no Senado Federal e que se nos apresenta na forma de um anteprojeto, ele pode, com um atestado, dizer que esta mãe está autorizada legalmente a proceder um aborto. Eu quero não chamar este anteprojeto ou projeto de reforma do Código Penal de reforma do Código Penal, quero chamar, deputado Luiz Couto, Código da Morte, porque é isso o que ele nos apresenta. Quando propõe a descriminalização do aborto, quando propõe a descriminalização da eutanásia, quando propõe a descriminalização das drogas, e o senhor veja que nessa proposta apresentada por este grupo de juristas, portar drogas, portar maconha, portar drogas para uso pessoal, passa a não constituir-se crime. Aliás, plantar em casa para uso familiar, uso pessoal, passa a não ser crime. E quem vai definir a quantidade que pode ser portada para o que é proposto nesta reforma, este consumo de até uma semana, são agentes de saúde. Ora, senhor presidente, nós estamos diante de um problema muito grave, nós estamos diante de uma ameaça muito grave, no momento em que esta casa está fazendo um grande esforço no enfrentamento às drogas neste país. No momento, e Vossa Excelência, que é um homem do povo, é um homem que tem compromisso com o povo, que anda nas ruas, que anda nas periferias, que serve o seu estado da Paraíba e representa a Paraíba tão bem nesse parlamento. Vossa Excelência tem encontrado pelas ruas do seu estado, e eu pelas ruas do meu estado de São Paulo, nas grandes cidades e nas pequenas cidades, nos grandes centros e nas cidades mais distantes, a realidade provocada pela devastação que as drogas têm provocado, têm efetivado no nosso país. Nós estamos vendo nascendo uma geração de destruídos pelas drogas, crianças de 9, 10 anos, que na porta das escolas têm sido sujeitados, subviciados, têm sido escravizados e utilizados por esse sistema do mal. E no momento em que este parlamento se mobiliza no enfrentamento às drogas, no enfrentamento ao crack, no enfrentamento ao alcoolismo, no momento em que o Brasil discute com muita seriedade esses temas, nós vemos esse Código da Morte, descriminalizando o uso da maconha, o uso das drogas no Brasil. Não para por aí.
Nós temos outros temas que eu considero extremamente preocupantes, como, por exemplo, a redução da idade de estupro de vulneráveis. Deputado Tami, ilustre deputado do meu estado de São Paulo, que é uma honra para os paulistas, Vossa Excelência, eu não sei se já observou neste Código da Morte, deputado Tami, a proposta de se reduzir a idade de estupro de vulneráveis de 14 para 12 anos, o que implica subjetivamente em nós estarmos descriminalizando a pedofilia no Brasil. É isto o que se está propondo nesse relatório. No momento em que nós devemos nos levantar, nós devemos, como sociedade, nos organizar, nos mobilizar e enfrentarmos os abusos sexuais, a violência, a agressão sexual contra a criança e adolescente praticada neste país. Mas se reduz, na contramão do aceitável, se reduz a idade de estupro de vulneráveis de 14 para 12 anos. O que corresponde, senhor presidente, a dizer para o mundo que aqui no nosso país, e houve nas discussões, quem inclusive sugerisse que reduzisse para 10 anos. O que corresponde a dizer ao mundo que nesse país as portas para o turismo sexual infantil estão escancaradas, estão abertas às vésperas de uma Copa do Mundo, às vésperas das Olimpíadas. Eu tenho esperança. Nós temos no Senado Federal pessoas que crescem diante dos desafios e têm compromisso com a vida, têm compromisso com a família, têm compromisso com o futuro, com as futuras gerações, têm compromisso com a ética. E eu tenho esperança de que o compromisso destes insignes senadores se manifeste na resistência rígida a esse documento. Esse documento, senhor presidente, precisa ser abortado. E eu não estou aqui desrespeitando esta comissão de juristas e nem o trabalho que desenvolveram nesses 7 meses, mas esse documento precisa ser colocado de lado, precisa ser sepultado, e nós precisamos começar de novo. Nós precisamos começar a discutir esses pontos, começar o trabalho de novo. Eu quero chamar aqui a atenção de Vossas Excelências e quero dizer que acredito, senador Pedro Taques, na coerência, no preparo e no compromisso de Vossa Excelência com os ideais em defesa da vida e da família. Quero dizer que nós contamos também com o insigne senador Magno Malta. O senador Magno Malta é um guerreiro, é um homem que costuma crescer diante dos desafios, que gosta de desafios, e aí está um bom desafio. Aí está, senador, um bom desafio. E nós acreditamos, nós que neste país acreditamos nas nossas convicções, acreditamos na luta que fazemos em defesa da vida e da família nesse parlamento, em busca de uma sociedade igualitária, justa, uma sociedade saudável, sadia. Nós contamos, senador Magno Malta, com o seu trabalho diante desta nova situação. E quando aqui chegar nesta casa para ser avaliado, certamente nós aqui estaremos, não no campo da discussão religiosa, porque há aqueles que querem desqualificar-nos, desqualificar, sobretudo, os membros da Frente Parlamentar Evangélica, os membros da bancada da família, mas nós estaremos aqui atentos e sensíveis para que esse tipo de proposta não avance nesse parlamento. E se nós tivermos, deputado Ricardo Achner, que neste momento preside essa sessão, uma gota
um pingo de bom senso, um pingo de decência, esse documento haverá de morrer onde nasceu, haverá de parar lá no Senado, e ele chegará aqui reprocessado. Obrigado. Eu reconheço que mudanças precisam ser feitas, e reconheço que dentre as propostas que foram feitas por essa comissão de juristas, algumas há, e muitas delas há, que são relevantes, importantes, que merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento. No entanto, eu não posso deixar aqui de manifestar, especialmente neste momento em que tantos fatos acontecem ao mesmo tempo aqui no Congresso Nacional e acontecem em nosso país. Eu não posso deixar de manifestar as minhas preocupações, fazer essas considerações e chamar a atenção de vossas excelências para que nós não nos descuidemos, porque um descuido pode permitir que situações como as que eu mencionei aqui possam evoluir e no debate jurídico, elas ocupem o lugar que deve ser, o lugar onde deve estar do debate político. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, que Deus abençoe.